Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e dando continuidade aqui no nosso projeto com Adonis. Nesta aula, nós iremos criar um relacionamento entre tabelas. Eu já estou aqui com o projeto aberto e se a gente vir aqui no nosso esquema de posts, a gente vai ver que a tabela posts hoje ela só tem dois campos, o title e o body. Eu posso também conferir aqui pelo pgadmin, meu banco de dados acho que é esse blog, tables, aqui a tabela posts, eu tenho o campo title, body e o campo ID e esses outros dois aqui que são gerenciados pelo Adonis. Então, primeiramente, para fazer o relacionamento dos posts com o usuário que criou o post, que é a minha tabela de users aqui embaixo, nós temos que criar o campo aqui de usuário para relacionar com essa tabela aqui. Então, voltando aqui no projeto, eu vou criar uma migration. Lembra que a gente faz as alterações do banco de dados, tudo através de migrations. Eu vou criar uma nova migration, Adonis, make, migration, e eu vou chamar essa migration de, não sei, add, user ID, post, vou colocar assim, vou dar um enter, vou deixar essa primeira opção, pronto, ele criou para mim a migration, aqui add user post. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse cara aqui para o nome da minha tabela, post. Deixa eu trocar aqui embaixo também, antes que eu me esqueça. Certo, então agora o que eu vou fazer? A minha tabela posts, ela já existe. Então, se eu até olhar o meu esquema de post, ele é diferente, ele é o create. E aqui embaixo ele só tem table, porque eu vou alterar essa tabela. Então, eu vou adicionar aqui o novo campo que eu quero criar nessa tabela. É um campo do tipo integer. Ele vai se chamar user ID. Esse nome aqui é importante que ele seja o nome da tabela que eu vou relacionar, que no caso é a tabela user, o meu modo user, e underline a chave primária, porque o Adonis ele faz um auto relacionamento depois para montar algumas queries no banco, que ele vai procurar sempre nesse formato aqui os campos de relacionamento. Aqui eu vou passar um references. Eu vou dizer para o Adonis que esse campo vai referenciar o campo ID. Na tabela, em table, users. E agora as duas opções on update e on delete. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ver. E aqui também. E aqui. Esses dois caras aqui eu vou passar cascade. E aqui também cascade. Beleza. Então, quando eu executar essa migration, ele vai lá na tabela posts, vai criar o campo user ID, que vai referenciar a coluna ID da tabela users. Então, o Adonis vai fazer tudo isso para mim de forma automática. Aqui embaixo, no meu método DAO, que é para reverter as alterações que eu fiz, eu vou colocar table.drop column. E aqui eu vou passar o nome da coluna que eu quero remover. Beleza, vou salvar isso daqui. E agora, para a gente ver se deu certo, eu vou então executar a minha migration. Adonis, migration, 2.run. Vou dar um enter. Ele me deu aqui uma mensagem de sucesso. Então agora eu vou conferir aqui pelo meu pgadmin, na tabela posts.
Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, ele já criou para a gente a coluna User ID, que está referenciando a tabela User. Ok, então nós fizemos o relacionamento, agora falta a gente utilizar ele lá na hora de criar um post, para que o usuário que está fazendo a criação do post seja gravado na tabela de posts. Então aqui no meu módulo de posts, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o Alt. O que é o Alt? Na última aula nós fizemos a autenticação, então quando eu tenho uma rota que ela está com middle de autenticação, como essa daqui, a command post que eu já tinha colocado aqui, eu vou poder pegar esse objeto lá na rota, na minha rota store, e obter algumas informações do usuário que está solicitando essa rota. Então aqui eu vou fazer uma desestruturação, vou pegar o campo ID do meu alt.user. Então no meu ID eu vou ter o ID do usuário que está autenticado lá pelo meu front-end com o token e que é o usuário que está solicitando essa rota. Então eu vou gravar esse cara aqui como sendo o autor desse post. Até já está aqui, que eu tinha colocado aqui para testar, mas o que estava antes estava assim. O que eu fiz? User ID, a nova coluna que eu criei, para receber o ID, que é o usuário que acabou de solicitar essa rota. Se tudo estiver funcionando bem, nós iremos conseguir então criar um novo post com o ID do usuário. Para a gente testar isso daqui, eu estou aqui com o meu post aberto. Aqui nos meus posts, eu vou vir no Create, o meu servidor. Deixa eu iniciar o servidor. Adonis serve --dev. Ok, o servidor está rodando. E aqui no meu body, eu tenho o title body e eu vou passar, aliás, eu não vou passar aqui o ID, porque nós vimos que ele vai pegar pelo token que eu mando aqui em cima. Então esse token aqui, ele contém o ID do usuário dentro dele. Vou enviar. E olha só, ele já me retornou um novo post que foi criado. E agora eu tenho o User ID 4, que é o usuário que está autenticado aqui com esse token que eu estou utilizando. Certo, então nós fizemos o relacionamento. Ele já está vinculando com o novo post que ele cria. Eu posso até... Deixa eu ver aqui, o meu método index. Cadê? Aqui. Se eu listar todos os posts, ele também deve mostrar o ID do usuário. Esses aqui não tem, são posts antigos. E aqui o meu post que eu acabei de criar com o ID do usuário 4. Agora, para a gente melhorar um pouco mais, aqui no meu método index, ele mostra para mim só o ID do usuário que criou o post. Mas eu quero ver também o nome desse usuário, pegar todos os dados desse usuário e colocar aqui para mim, junto com esse retorno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu model de posts, e aqui eu vou criar aquele relacionamento que nós fizemos lá no nosso esquema. Então o banco de dados tem um relacionamento e eu vou representar ele aqui pelo meu post para eu conseguir vincular ele lá na minha query para trazer esses dados. Eu vou colocar aqui user, que é o nome do meu relacionamento. A minha tabela model relaciona com o user, users. E aqui ele vai dar um return this.belongs to. Já já eu explico o que é esse belongs to. app/models/user. O que eu estou dizendo? O meu model, que eu estou no meu modo de post, ele pertence a um usuário. Então, quando eu fizer o meu método index, que vai retornar todos os posts, eu quero saber a qual usuário esse post pertence. Vou salvar esse daqui. E aqui na nossa consulta, ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse método all, vou usar uma query,
Nessa query, eu quero que ela venha com user. Esse user vai ser o nome que nós colocamos aqui nesse relacionamento. Opa, espera, voltar. Então, eu quero que traga todos os meus posts com o relacionamento de user. E aqui eu vou dar um fetch. 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 Meu Deus do céu. Fetch. Acho que é assim. Vou salvar. Deixa eu testar aqui. Cadê o nosso Postman? Vou executar de novo o método index. Olha só, agora eu já tenho um novo atributo aqui, que é o user. E aqui no nosso último post que tem o user, ele trouxe para mim todos os dados daquele usuário que foi o criador daquele post. Então com isso nós criamos um relacionamento entre tabelas lá no nosso banco de dados. O Adonis criou isso para a gente. E nós também fizemos um relacionamento aqui nos models do Adonis para que nós possamos ter os resultados desse relacionamento na nossa pesquisa. Bom, por essa aula era isso. E na próxima aula nós vamos melhorar a nossa API, vamos adicionar aqui algumas coisas de validação. Por exemplo, aqui eu não valido se esse campo foi preenchido, se ele não foi enviado na requisição. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, até lá!